Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os antipadrões do papel do Product Owner. Vamos lá então, meu querido, se você não está inscrito ainda no nosso canal, vá se inscrevendo, deixando o seu like. Dessa forma você ensina o algoritmo que esse conteúdo é importante para você, para pessoas semelhantes a ti. Dessa maneira eu te ajudo, você me ajuda e todo mundo sai ganhando. Vamos lá então, começar com o conteúdo de hoje, que é antipadrões do papel do Product Owner. Essa é uma didática aqui que eu acho bem interessante, que é, antes de eu falar para você simplesmente o que o Product Owner ele é, ou ele deveria fazer, eu vou te falar também o que o Product Owner não deve fazer, porque muitas vezes nós acabamos interpretando de maneira incorreta que um papel, né, ou as responsabilidades daquela nossa função. Então, dessa maneira aqui, eu acho que eu posso te ensinar um pouco mais, a dar um passo ainda mais para masterizar aqui o papel do PO. Vamos começar então com essa apresentação aqui, que ela é bem humorada, né? A maneira como nós apresentamos aqui é falando sobre antipadrões por meio desses apelidos aqui. Então, o primeiro que eu quero apresentar a vocês é o antipadrão PO Garçom. O que significa isso aqui, gente? PO Garçom é aquele Product Owner que simplesmente recebe demandas de pessoas externas à equipe. Podem ser stakeholders, muitas vezes é a área de negócio, então são ou gerentes, diretores, são aqueles famosos tiradores de pedido, aquela dinâmica que a gente já brinca de pastelaria, pizzaria, né? Só me dá um de queijo, um de carne. Acaba que o Product Owner Garçom, ele, semelhante a um garçom, né, do mundo real, ele vai receber um pedido, vai receber ali a demanda de um cliente e vai repassar isso para a cozinha. Nesse caso aqui, o PO Garçom, ele passa isso para os desenvolvedores, para os membros da equipe ali. Nesse caso, por que isso é um problema? Por que o Product Owner Garçom aqui ele acaba sendo um antipadrão? Porque ele acaba não tendo nenhuma ou pouquíssima responsabilidade aqui sobre a entrega de valor. A contribuição, o valor agregado desse Product Owner é muito baixo. Por quê? Porque você vai simplesmente repassar aquilo que uma outra pessoa decidiu. Você vai repassar para o time aquilo que um outro membro ali da organização, o stakeholder, muitas vezes o próprio cliente, ele pede. E a gente tem aquela famosa frase do Henry Ford, né? Se eu tivesse ouvido o pedido direto do cliente, eu teria construído cavalos mais rápido. Então o Product Owner, ele deve ter, né, na maneira como agir aqui, ele deve ter a consciência sobre quais são os elementos que vão entregar mais valor ao meu cliente. Não simplesmente ouvir a área de negócio ou o stakeholder e fazer, né? Me dá uma de carne, me dá uma de queijo aqui. Uma variação desse antipadrão, que é o nosso segundo aqui, é o Product Owner escritor de histórias. Qual é o significado desse padrão aqui? O Product Owner escritor de histórias, ele vai... Lembra da história de usuário? É um formato que nós temos para o requisito um formato de requisito que nós temos aqui no mundo ágil, vamos dizer. A única coisa que esse escritor de histórias, o PO, escritor de histórias, faz, ele faz uma certa tradução, né? Então ele ainda recebe como um garçom as demandas da área usuária, mas ele traduz isso para histórias de usuário, que é esse formato específico. O que acontece aqui, a gente acaba tendo, né, o mesmo problema, a mesma dificuldade aqui, esse antipadrão ele acaba carregando o mesmo vício, que é o quê? A gente deixa de ter um foco, ao invés de ter um foco em resultado sendo gerado, a gente tem um foco em resultado sendo simplesmente executado aqui em termos de tarefas. Em vez de resultado e impacto, é resultado em tarefas. Então o Product Owner, que é o escritor de histórias, ele vai promover o quê? Que simplesmente o time execute histórias. Cara, só execute a história. E o que na verdade o Product Owner ele deve ter na sua concepção é o quê? É o foco em resultado de impacto, que é o quê? O quanto que eu estou gerando em termos de resultado para o meu cliente aqui. Muitas vezes resultado financeiro, resultado de economia de custos, economia de tempo, satisfação, propriamente dita. Então o foco do Product Owner é muito mais, ou deve ser muito mais, em resultados de impacto e não em resultados de tarefas, que é possivelmente um Product Owner escritor de histórias ele vai fazer. Terceiro antipadrão que nós temos aqui, o Product Owner, que é o gerente de projeto. Isso acaba acontecendo muitas vezes naqueles profissionais que estão em transição de carreira,
que já foram gerentes de projeto e que acabam vindo para esse mundo ágil aqui e executando o papel do Product Owner, e aí ele acaba, ou ela acaba aqui trazendo os mesmos comportamentos ou a mesma mentalidade. Então, o PO, o gerente de projeto, é aquele que tem o foco naquela tríade escopo, prazo, custo. Vai fazer com que o escopo, prazo e o custo sejam respeitados. Isso, ou essa maneira de olhar o mundo, acaba tirando, eliminando muitos fatores que a agilidade prega e carrega aqui, que é a adaptabilidade. Então, o PO, gerente de projeto, muitas vezes ele deixa de fora elementos da complexidade, da exponencialidade, do empirismo. O PO, que é gerente de projeto, ele vai ter o foco em, nesse escopo fixo, nesse prazo fixo, nós vamos fazer as coisas. Então, novamente, a gente cai naquela dinâmica de output, novamente a gente cai numa dinâmica de ser simplesmente tarefeiros, execute. Ele acaba promovendo no time essa dinâmica de execute as tarefas, execute o escopo. Isso não deixa espaço, muitas vezes, para produtos mais enxutos. Por quê? Porque eu vou ter que cumprir com o escopo que foi planejado. Validação de hipóteses. Então eu não tenho certeza absoluta sobre o futuro, eu preciso validar, né? Para onde eu estou indo ali. Então eu vou me utilizar de métricas, eu vou me utilizar de testes, eu vou me utilizar de pesquisas. Então o PO, que é gerente de projeto, ou PO, gerente de projeto, ele acaba carregando consigo esse olhar muito cartesiano, muito linear, né? Eu planejo esse escopo e executo esse escopo nesse prazo. E não é assim, a gente tem que trazer aqui, cara, abraçar a adaptabilidade, né? Abraçar a complexidade e ter uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade de geração de valor por meio de um produto que vai sendo construído, né? Que vai sendo executado junto à equipe. Um próximo antipadrão aqui é o PO gerente, é aquele que confunde o seu papel como se fosse um gerente de forma hierárquica, um gerente de pessoa, um gerente funcional, às vezes, que é ter responsabilidade ou ter hierarquia sobre os membros da equipe. Isso acaba gerando, pessoal, um conflito de papéis e responsabilidades dentro do time ágil, do time Scrum. Por quê? Porque o Product Owner não é gerente sobre os demais, ele não tem hierarquia sobre os membros da equipe. E o PO gerente, ele acaba muitas vezes até interferindo naquilo que os outros papéis vão fazer, aquilo que os desenvolvedores vão fazer, dando tarefas, né, delegando tarefas para os desenvolvedores, falando, vai por esse caminho, utiliza essa solução técnica. Esse PO gerente, ele acaba trazendo essa confusão de papéis. Ele acaba tirando um fator primordial aqui do Scrum, que é a auto-organização da equipe. O PO gerente, ele acaba microgerenciando os desenvolvedores, ele acaba focando na contribuição individual e não na sinergia, na colaboração entre os membros da equipe. E ele também gasta o seu tempo com isso e o seu foco e tira o foco do produto e do cliente. Se o Product Owner ele fica inserido na dinâmica do dia a dia dos desenvolvedores, quem está olhando para o cliente, para o produto? Esse é o problema desse antipadrão. Penúltimo antipadrão que nós temos é o chamado PO especialista. E esse daqui tem uma certa dualidade aqui interessante. Por quê? O PO ter a capacidade de ser um especialista na área de negócio, no business, é sim muito importante. Então, por exemplo, estou criando um produto digital aqui de cartão de crédito. É interessante que eu tenha um conhecimento do mercado financeiro. Talvez que eu seja até um especialista naquele assunto. Saiba lá os tipos de cartão de crédito, as taxas e as leis e tudo mais que envolve aquele universo ali. Fica difícil, né, eu ser um Product Owner e não saber do mercado financeiro, da taxa Selic, da CVM, do órgão regulador, seja lá do que for que eu estou trabalhando aqui. Então esse PO especialista é sim padrão muito importante, mas ele se torna um antipadrão. Por quê? Quando, muitas vezes nessa dinâmica de transição que algumas empresas fazem, precisamos eleger um PO. Quem será o PO? Vai ser o João, porque o João é o especialista no assunto. Beleza. Aí vai ver o João. Ele sim conhece do business, mas ele não tem noção nenhuma em como produzir, ali, gerenciar um product backlog. Ele não tem noção nenhuma em como liderar um refinamento, às vezes em como priorizar. Não tem noções de comunicação, colaboração, negociação com stakeholders, equipe, etc. Então não é simplesmente ser um especialista, não é suficiente ser um especialista no assunto, parte técnica.
tem que ter um conhecimento mais amplo também, novas habilidades precisam ser desenvolvidas para que você seja um Product Owner efetivo. E por fim, nós temos o Product Owner ausente. Esse daqui é trágico também, que é o quê? É o Product Owner que se acha, muitas vezes, ou se comporta como se estivesse fora do time Scrum. Por quê? Ele vai chegar no final, no começo da sprint, no primeiro dia, da sprint planning, vai solicitar aquilo que ele deseja, muitas vezes até passando por cima da equipe, já trazendo ali quais são aquilo que o time vai fazer, não respeita as estimativas nem dos desenvolvedores. E aí ele volta só no último dia da sprint, lá na sprint review, para fazer o quê? A aprovação daquilo que foi feito. Então esse é um antipadrão assim, clássico. Tem até uma plaquetinha aqui, né, de stop aqui, que é aquele Product Owner que vai aprovar ou não um item na sprint review. Gente, isso não existe. O Product Owner ele não tem contato com o produto lá na sprint review. Por quê? Porque ele faz parte do time Scrum. Ele é um membro efetivo do time Scrum e ele é responsável pelo incremento de produto, ele é responsável pelo produto que está sendo criado. Então ele está junto da equipe, ele está junto, ele é dentro do time ali, trabalhando em conjunto com os desenvolvedores do Scrum Master para o quê? Para criar o produto de mais alto valor, tirando dúvidas de negócio, esclarecendo dúvidas do escopo, do backlog. Muitas vezes tomando decisões dentro da sprint acontecem coisas, a gente deve muitas vezes tomar decisões ali, priorizar coisas ou não, modificar conteúdos ali de itens de backlog, de histórias. Então o Product Owner tem que estar próximo do time, ele é dentro da equipe, trabalhando com os demais membros, por quê? Porque ele é responsável pelo incremento de produto. Ele não volta no final da sprint só para me dar meu backlog que eu pedi para vocês, que eu solicitei para vocês. Negativo. Ele também é membro da equipe, também é responsável pela criação de valor dentro da sprint. Beleza? Pessoas, esses foram então os antipadrões do Product Owner. Espero que esse conteúdo te ajude a aprimorar ainda mais o seu papel como Product Owner ou talvez como um agilista ou um desenvolvedor, você apoiar o seu Product Owner a não se comportar dessa maneira aqui. Valeu? Esse foi o conteúdo de hoje. Vejo vocês na próxima sprint e até mais.